Salve pessoal, mais um Papo com o Tazinaço no ar, começando o Gabriel Tazinaço Esportes, já deixa aí o seu like, o seu comentário, vamos juntos, hoje aqui eu tô com o professor, treinador Pietro, vai falar um pouquinho da história, né Pietro, contar aqui com a gente e vamos bater um papo aí sobre a sua carreira, sobre a sua vida, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado, boa tarde, Gabriel, boa tarde a todos. Vamos ter um papo legal aí. Vamos nessa, então conta pra gente, né, como que começou, você tá com quantos anos agora? Tenho 29 anos. 29 anos, tá novo de Novo tudo. de tudo. Então faz pouco tempo. Quando que começou a vida no esporte, Pedro? Desde pequeno sempre gostei de esporte, apesar de não ter muito talento, né? Sempre fui bem esforçado, joguei futsal, cheguei a jogar na base do Ciagim de futsal, com o professor Amorim, com o professor Alê. Aos 17 para 18 anos entrei na faculdade de Educação Física, né? E resolvi ir para esse caminho de treinador. Você teve esse privilégio de conviver com o Amorim. Todo mundo que eu entrevisto fala do Amorim. Com certeza, acho que o Amorim é um pai pra gente no esporte, né? Referência técnica e consegui depois na faculdade ter bastante contato com ele também como professor. Participei do projeto que ele tinha na UEM, então ele é sem dúvida a minha grande referência. Você chegou a praticar alguns esportes antes de se tornar treinador? Sim, Você joguei na futsal até os 17 anos. escola, em alguns jogos, fora você chegou a fazer também? Joguei aqui em Maringá, né? Joguei pelo Dom Será que Bosco. mesmo? Sim, joguei pelo Colégio Dom Bosco, depois joguei pelo Colégio Anglo. Aí aos 14 anos eu entrei na base do Ciagim, fiquei até os 17. Aí você foi tentando continuar nessa área, e o que faltou? Você desistiu? Como é que foi nessa época? Na verdade, assim, o futsal ele é um esporte muito incerto hoje, né? E então, 12 anos atrás ele era dessa mesma pegada, né? Então você não tem muitas garantias de que vai dar certo, questão de contrato não é boa, né? Então, assim, naquele momento ir para a faculdade me daria uma garantia que eu não teria no futsal. Aí você entrou na faculdade. Como é que Aí foi eu, essa fase aí? Como que você pensou em fazer a faculdade? Você já vinha pensando, né, durante a juventude ali para na verdade, como eu sempre fui muito ligado ao esporte, né? Então eu não me via fazendo outra coisa sem ser educação física, né? Mas eu não tinha ideia de quando eu saísse de lá como que eu iria trabalhar. Como eu tive esse contato muito grande no Ciagim, então, mais para o final da faculdade, a minha ideia era trabalhar com alto rendimento de futsal, né? Então eu saí com a então já foi cabeça percebendo ali. achando que eu já iria sair da faculdade direto para o alto rendimento, mas a realidade foi outra. Eu consegui um estágio no Colégio São Francisco Xavier, onde eu estava trabalhando totalmente oposto do que eu imaginava que trabalharia. Peguei ali crianças de 3 até 11 anos, preparava para o professor que daria sequência dos 12 a 17. No começo foi bastante complicado, porque não tinha essa vivência de como lidar com crianças pequenas. Aí já entra aquela parte de gerenciamento de pais, que é bem complicado, né, na base. Mas aos poucos foi desenvolvendo, fiquei 5 anos lá no colégio, né? 5 anos. 5 anos em São Francisco Xavier. Aí fui fazer uma experiência fora, entrei no Colégio Sagrada Família, em Maraguari. Tá, vamos falar primeiro dessa época dos 5 anos, né? Uhum. Crianças a partir de quantos anos? Como que funcionava lá? Ali, assim, o meu foco era de 3 a 11 anos. A partir dos 3 já? A gente já tinha umas turminhas com 3 anos de Legal. idade. Inclusive, eu tenho alunos hoje na minha escola que começaram comigo com 3 lá no São E Francisco. como foi iniciar, assim, por exemplo, 3 anos de idade, né? Lá nas primeiras aulas, como foi para você? Tinha alguém te auxiliando, alguém te ajudando, ou você foi sozinho nessa aventura? Na verdade, eu fui sozinho, com a cara e a coragem. Você não assustou não, viu? Meu Deus! Bastante, bastante. Os primeiros meses, assim, foram bem complicados. Principalmente por não ter essa vivência, né, com Uhum. criança, com esse trabalho com crianças pequenas. Você tinha experiência de Experiência ser... do rendimento que a gente teve ali no Aham, Ciagim, de padrão de movimentação, jogada ensaiada, e são coisas que ali que você não ia trabalhar, né? tá. A gente foi buscar mais o desenvolvimento motor da criança do que Brincar, né? brincar, brincar aprendendo, né? Aí Mas vai... nem tão focado no futsal em si, mais na Aham. parte motora primária. Rapaz, que bacana.
E como você foi criando os modelos de ensino para as crianças, né? Depois a gente fala mais sobre a sua vida atualmente, né? Várias Uhum, conquistas aí com as categorias de base, né, Pietro? sim. Como foi para você elaborar essas aulas? Você assistia vídeos, se inspirava em alguém? Na verdade, assim, eu sempre fui de buscar muito conteúdo, né? A gente tem no Brasil, graças a Deus, muitas referências pro futsal e a base. Como eu disse no começo, o professor Amorim sempre foi minha referência no começo. Falava, professor, pelo amor de Deus, eu preciso de um livro, eu preciso de um material, tô tendo esse tipo de dificuldade. E, assim, nos primeiros anos de São Francisco, eu ainda estava no projeto do Amorim, né? Então, a gente acompanhava os treinos do CEGIM, se reunia semanalmente para conversar sobre as coisas que estavam acontecendo. Então, ele foi a minha principal referência, assim, presencial nesse modelo, né? Mas, assim, ia buscar fontes com o Wilton Santana, fui com Marquinhos Xavier, acho que já assisti praticamente todos os vídeos que ele tem, tenho todos os livros dele, E e valeu. valeu a pena, com certeza, valeu a pena. Você falou de várias pessoas aí. Cita umas três, além do Amorim, além desses vídeos, assim, outras pessoas que foram inspiração para você nessa época aí, de início. Pode ser da família, pode ser pessoas que te incentivaram, né? Eu não posso deixar de citar os meus pais, né, porque no começo, quando a gente sai da faculdade, é bem complicado, né, até mesmo na parte financeira, essa parte logística, quando a gente sai, e principalmente no esporte, até você começar a alinhar as coisas, sabe, precisei muito desse apoio, né, dos meus pais. Isso foi essencial para minha carreira. O professor Dene abriu as portas lá para mim, né, no São Francisco Xavier, e Você estava com quantos anos? 17 para 18 17 para 18. anos. Pô, Fiz- bacana. Depois se você for lembrando de mais alguns, você vai falando aí pra pessoa não ficar chateada. É muita gente, né? É muita gente, com certeza. É, quando você vê assim o sucesso, né, na pessoa participando de competições, né, revelando, né, jogadores e jogadoras, e aí você vai fazendo. É isso que a gente quer mostrar como que a pessoa chegou até aqui, né? 29 anos tá com carreira pela frente aí, né, Pedro? Com certeza. Com certeza, tem Outras muita. oportunidades aí estão sendo abertas, né? E como que foi depois que você saiu do São Francisco Xavier? Como que foi a sequência? Eu acabei saindo do São Francisco até antes do que eu imaginava, né? E logo veio essa ideia de assumir um projeto em Mandaguari, um colégio lá, um colégio particular que tinha uma boa estrutura, mas não tinha essa vivência no futsal, né? Até eles têm um ginásio lá que é muito bom. Faltava essa cultura do jogo, né? Que faltou para Mandaguari. E assim como eu entrei no São Francisco com a cara e a coragem, eu assumi Lá lá também. Mais um desafio. mais um desafio. Eu lembro que eu entrei na primeira semana de fevereiro, na segunda semana já tinha jogos escolares municipais, que eles não ganhavam fazia 12, 13 anos, então foi uma experiência bem legal, fiquei quase 3 anos lá, eu aprendi bastante. Crianças também. Aí já eram uns meninos um pouco mais velhos, né? Eu peguei ali entre 10 e 17 anos, aí já me deu uma outro tipo de Já outra. experiência, porque aí você pega crianças de 13 a 14 anos, os pais já não estão mais tão perto, mas aí já entram outras dificuldades da criança, questão de namoro, questão de falta de comprometimento, e assim, criar a cultura do jogo para aqueles meninos, né? Então no começo, assim, não tô afim, não Não é vou. um negócio que você chegou e Não já era aquele tinha, negócio que né? assim, o menino assumiu um compromisso, ele vai até o final, né? Então, assim, às vezes a gente ia pro jogo, ia só em 5, porque 5 acordou, não quis ir. Então, assim, a grande dificuldade lá foi criar essa cultura do jogo. Durante esses 3 anos a gente conseguiu, disputamos campeonatos na região, lá para Carana, Jandaia, conseguimos entrar no Paranaense da NFP, que na época era muito forte, né? Conseguimos entrar com uma categoria sub-12, chegamos até a fase final, né? Ficamos em sexto lugar naquele ano, assim, com uma base principalmente de meninos de lá, tinham 2 meninos que eram daqui, que foram juntos, mas assim, a base era de Mandaguari, né? Então foi bem desafiador e interessante. Mas, e aí, rapidamente, então, entrou no circuito de competições então, na cidade, né? Sim, e assim,
surgiram muitas competições, né? Se você pegar nos últimos 10 anos aí, questão de base, hoje tem muita competição, acho que até mais do que necessita, às vezes a gente acaba treinando pouco pelo número elevado de jogos que tem, a gente foi conhecendo, entendendo como é que funcionava cada tipo de competição. Esse Paranaense da NFP mesmo é um campeonato que ele é o ano inteiro, mas assim, são 4 fases a cada 3 meses. Então, você jogava sexta-noite, sábado de manhã, sábado à tarde. Então são 3 jogos de nível alto em menos de 24 horas. Então, a gente precisava adaptar as crianças ao descanso entre um jogo e outro, a conseguir render nos 3 jogos. Então, assim, cada campeonato no começo era uma experiência para eles e para mim, né? Isso foi muito importante na minha formação. Marcou também, né? Marcou bastante. Depois que você fez Mandaguari, Aí eu voltei para Maringá, né? Eu tive um pai de um goleiro nosso, ele trabalha na Associação da Caixa e ele abriu as portas para nós lá, né? Foi quando eu comecei a criar o meu projeto, né? Que no começo ele se chamava Escolinha da PCF, por ser dentro da escola aí da você já PCF, tinha mais de 8 anos aí de já experiência, né? tinha de 5 a 8 anos ali, rodando aí com as crianças, né? Então, nesse Já pego de 3 a 17, já já tinha crianças vivido jovens, toda né? essa parte da formação dos meninos, né? Então eu falei assim, vamos dar um passo a mais, vou começar a criar a minha metodologia, disputar as Isso há quanto tempo competições. faz? Você começou? Ali na PCF nós começamos em 2017. Vão fazer 6 anos, teve 6 pandemia anos, ali. a gente treinou bastante na pandemia também, de toda forma que deu, né? Depois eu quero saber como é que foi esses treinamentos na pandemia. Foi Teve um que mudar desafio, muita coisa, né? muita coisa. Foi um desafio manter eles preparados, mas assim, o resultado pós-pandemia foi muito bom, porque a gente Acima não, do esperado. bem acima, porque assim, a gente não parou, né? Lógico que a gente teve todos os cuidados, todas as preocupações, mas a gente entende que o exercício físico é essencial. Se é complicado para quem pratica exercício, para quem não pratica, o risco era maior ainda. E a partir de 2019, nós mudamos o nome da escola, né? Não era mais Escola da PCF, e sim PBTIM, que é um trocadilho ali em relação ao team de time em inglês e o Betim, que é o meu sobrenome. Como que se escreve? PB de Pietro Betim e o team de time em inglês. TAM, então. É, TAM, entendi. isso. Fizemos esse trocadilho aí porque comecei a abrir mais o leque, né? A gente não ficou só na PCF. Fizemos uma parceria com o Colégio Paraná, onde tem um professor preto lá, né? Então a gente auxilia o preto lá no Colégio Paraná, nos treinamentos, nas competições. Aí veio uma parceria com o Clube Olímpico, né? Onde nós pegamos 2 grupos de meninos que tinham lá, na época, sub-10 e sub-11, e começamos a treinar junto. Então, assim, são muitos lugares, abriu bastante o leque. Eu Parceria falei, para agregar. eu preciso de um nome, né? Então, assim, a gente representa o Clube Olímpico, mas a instituição é o PBTIM, né? Para eles saberem que é o Pietro que está ali e a gente está fazendo o trabalho. Que bacana. E como que foi, como que surgiu nessas parcerias? Como que foi desenvolvendo o projeto, né, com o seu nome? Então, no começo foi. Como iniciou ali? Quantas crianças? Como que era? As evoluções? Quantas etapas pra gente? Nós começamos ali na escola da PCF com 12, 15 alunos, né? Só para Foi. dar jogo, pra Sim, começar. e assim, um menino de 6 com um menino de 12, um menino. Ah, Então a gente entendi. juntou para dar esse pontapé inicial, né? Uhum. E alguns meninos que vieram de São Francisco, outros meninos vinham de Maraguari treinar aqui porque queriam continuar treinando com a gente, né? E aos poucos foi crescendo, a gente começou a separar as categorias, aumentou o volume de competições, né? Isso no mesmo ano? Foi de poucos meses ou demorou Cara, pra crescer? o primeiro ano foi aos poucos, assim. Foi A hora que misturado virou o ali. primeiro ano, a gente conseguiu dar uma estruturada Entendi. boa, né? E aí passaram 2 anos, a gente acredito que chegou no auge da nossa escola, chegamos a ter 230, Nossa. 250 alunos, e aí acabou vindo a pandemia, né? E a pandemia foi um desafio, né, para todos os professores. Muitos pais ficaram receosos Antes da e pandemia tinha quantas categorias? Vocês têm, já conseguia dividir em... ali a gente já estava dividindo nas categorias ímpares, né? Então a gente tinha 7, 9, 11, 13 e 15.
E aí os meninos que eram par se encaixavam nessas turmas ímpares, né? E na pandemia, então, o maior desafio. Pandemia, o maior desafio. A gente parou o primeiro mês da pandemia porque ninguém sabia como que é, mas assim, Vamos ver o que que é otimista de isso, que né? voltaria rápido, de que não Sim. seria algo que demorasse tanto. A hora que passou o primeiro mês, eu falei, gente, nós não podemos ficar parados. Essas crianças não podem, elas estão num processo de formação e assim, você ficar muito tempo parado, isso também ia prejudicar a saúde, né? Então nós começamos a ir para as praças, montamos lá, na época eu tinha o meu primo, que era meu auxiliar, né, o Murilo, que na época fazia educação física, era estagiário, estava seguindo o caminho. Então nós separamos, fizemos uma logística absurda, era treino de 35 minutos, eu atendia um menino, ele atendia um menino, cada um de um lado da praça, para não deixar ninguém parado. Mas depois autorizaram que treinasse duas pessoas, né, usando máscara, usando aquela face shield, né. Então nós usamos tudo isso aí, mas nós não deixamos os meninos parados. Os meninos falavam, mas é só 30 minutos. Mas é porque o dia só tem 24 horas. Né? É dia da gente atender das 8 da manhã às 8 da noite para que ninguém ficasse sem treinar um pouco. Né? Cara, que legal. E como que foi essa elaboração aí para fazer todo mundo treinar, né? Nessa época É, tinham quantos? 200? desses 230 que nós tínhamos, eu acredito que 100 continuaram treinando. A maioria ficou com medo, Sim. né? E assim, é natural, todos nós ficamos. Não sabia o que era direito, né? Isso, acabou baixando para esse volume de 100 alunos. Então a gente intercalou para que cada um treinasse 2 vezes por semana, pelo menos 30 minutos. Então, Fizeram as contas certinho, dividiram os dividimos grupos. e ficou esses 30 minutos. Então, assim, a gente focava um pouquinho. Trabalhou mais. A gente trabalhou Vocês? mais. Acho que a pandemia, até para nós, foi mais tranquila assim, de passar, porque foi a mesma correria que a gente tem hoje. Né? Já passou por tudo então, Pedro. Já, e o importante é que quando acabou a pandemia, né, os meninos se mantiveram no ritmo que eles estavam. A situação de jogo até que não, Não porque tinha não tem como competição, né? reproduzir, não tem competição. Mas assim, fisicamente estavam todos bem, na parte de fundamentação também, né? Eles não tiveram essa perca que muitas crianças no mundo inteiro tiveram nesse ano. E com certeza as outras crianças voltaram, né, depois da pandemia para treinar. É aí que você viu a diferença de quem estava treinando e quem não estava. Bastante, até nas competições mesmo, né? Porque o Paranaense de 2021, cara, as nossas equipes estavam sobrando, assim, na parte física mesmo. Que não pararam, né? Então ali a gente começou a ver a diferença. E muitas crianças que. A gente sabe que o começo da criança, ela precisa ter a motivação para estar ali. Até que isso se torne um hábito para ela, que seja indispensável a prática do esporte, ela vai pela motivação. Só que uma hora essa motivação acaba. E na pandemia a gente passou, assim, 60, 70 crianças dessas não voltaram. E não foi a questão de voltar para a nossa escola ou não. É de não voltar para o esporte. Né? Então, assim, elas já não tinham esse hábito e acabaram ficando em casa, e ficam com TV, com série, acabaram abandonando. Então, nisso a gente viu a diferença desses meninos, né? Bacana. E você também treinou em Itambé, né? Sim. Quais outras cidades você já treinou? Como que foi essa fase também? E quando que foi? Na minha época de atleta, eu participei de algumas competições, né, representando o Itambé. Participamos de Jogos da Juventude, uns Jogos Abertos lá com o professor Ricardinho. E aí, quando a minha escola começou a desenvolver e aparecer um pouco, nós competimos em algumas categorias contra o Ricardo. Ele falou que tinha um projeto, né, um projeto para a disputa da Série Bronze, que tinha o Ricardinho como cabeça por fora e por dentro, né, porque ele sempre foi um atleta notável, né, e que tinha uma juventude vindo. Né, eram os meninos ali de 16, 17, 18 anos, com um potencial muito bom, precisavam ser desenvolvidos e lapidados. Né? Eu aceitei esse projeto. Quando que foi? 2021. Foi logo depois, né? Foi Voltar às competições. Pós-pandemia. Final da pandemia, assim. A gente começou a treinar ali bem naquele finalzinho, onde tudo estava fechado, eles conseguiram a liberação. Época que você conheceu a Bia? A Bia um pouco antes. Você conheceu antes, mas ela treinou no Itambé.
A Bia, Com os meninos, né? Foi nessa aí época. assim, a minha parceria com o Itambé, eu fui pro time adulto, né? Tá. E assim, pelas dificuldades de disputar um campeonato paranaense hoje com uma marca própria, como a gente conversou, pelo alto custo que é, o Itambé já tinha se inscrito e nós fizemos uma parceria para a gente colocar as nossas categorias de base representando o Itambé. Então nós entramos no Paranaense adulto Isso foi em e 21. 21, e 5, 6 categorias de base também. Ah, entendi. Eram nossos meninos aqui de Maringá, com alguns meninos de Itambé que a gente incorporou, representando o Itambé, né? E aí a Bia fazia parte de uma geração que nós tivemos, geração 2009, né? E a base desse time tá com alguns meninos ainda estão comigo até hoje, inclusive a gente voltou do Paranaense esse final de semana. Ficamos em quarto no Paranaense pelo quarto ano consecutivo, a gente estava entre os quatro. Nós fomos campeão, fomos vice, em 2 anos ficamos em quarto lugar. Parabéns. Sabendo agora, primeira mão. Então, assim, a Bia fez parte desse projeto, participou durante 3 anos com a gente, né? A gente até brincava com os meninos para tirar foto, para pegar autógrafo, porque ela ia estourar a qualquer momento, né? E, graças a Deus isso está acontecendo. Ela tem um potencial enorme, uma cabeça muito boa. Pra quem não sabe, a Bia tá na Ferroviária, né, de São Paulo. Diária, seleção Foi convocada brasileira. para a seleção sub Ela tem 14 anos e já foi convocada para sub-15 e sub-17. sub-17. Sem dúvida alguma, se não na próxima ou na próxima Copa, nós veremos ela aí representando o Brasil. Olimpíadas, vai trazer muita alegria para nós ainda. Força aí, Bia. Vamos lá, Bia. Passou por aqui também, né? Com certeza. Pietro, então vamos destacar alguns momentos aí, alguns títulos que ficaram na sua memória, né? Nessa trajetória. Foram muitos, mas você tem 29 anos, é muita coisa para pouco tempo, né? Que aconteceu. Graças a Deus. Né? Graças a Deus, eu falo assim, quando a gente faz um trabalho com amor, o resultado aparece. Né? A gente não faz pensando em ser campeão, óbvio que todo mundo entra, você entra na partida, você quer ganhar, você entra numa fase final, você quer ser campeão, mas o principal projeto nosso é a formação. Né? Então, eu acho assim, antes de elencar títulos paranaenses, o título da Copa América que a gente conseguiu lá em Balneário Camboriú, o maior título para nós é a formação dos meninos. Então, assim, o principal título para mim é ver a Bia na Ferroviária. Esse ano nós temos 2 meninos gêmeos, o Cauã e o Nicolas, também foram para a Ferroviária, estão disputando o Paulista. Nós tivemos o Guilherme Henrique, que é lá de Mandaguari, ele está no Sub-17 do Flamengo. Brian, que passou por aqui, também está no Flamengo. O Arthur Gulinha está no Sub-11 do Flamengo. Então, assim, esses são os meus maiores títulos, né? Não tem como não elencar esses meninos. E eu falo assim, eles terem passado por aqui e eu poder ajudar, mesmo que seja numa dica, numa orientação, para mim é muito gratificante ver eles brilhando. E você mantém contato com eles? Mantenho, sempre que eles vêm, a gente conversa, a gente brinca, né? Carlos também, que está focado mais no futsal, estava jogando no Operário, na Série Ouro agora. Sempre que ele volta, a gente faz um trabalho de condicionamento com ele para manter ele preparado. E as aulas são no futsal? Tem aulas de futsal? A nossa base, né, da escola Pebetinha até então é o futsal. Para o ano que vem nós... Olha aí. Novidade, primeira mão. Manda bala. Só aqui você tá vendo. Nós estamos fazendo uma parceria com o Alex Francisco, que é um professor renomado em Maringá pelo futebol de campo, né? Esse ano eu assumi um projeto de trabalhar no Aruco, então eu assumi a categoria sub-13 do Aruco durante esse ano todo, e o Alex era o responsável pelo sub-17 do Aruco. E em várias reuniões que nós tivemos, nós conversamos, e a gente entende que a criança precisa de uma formação adequada se ela quiser ter a oportunidade de se tornar um profissional. A gente sabe que é muito difícil esse caminho, não existe uma receita de bolo, se fizer isso aqui você vai ser, não tem como, mas a gente quer dar essa oportunidade. Então nós estamos preparando aí para o ano que vem uma formação integrada, onde a criança vai começar no salão de 5 até 10 anos, basicamente no salão, começando a fazer essa transição para o futebol suíço e chegando no futebol de campo. A gente quer que as crianças de Maringá e região cheguem ali com 13, 14 anos com a base feita. Então, assim, aonde eles forem, eles não vão ter essa defasagem tática, técnica e física.
É um projeto pro ano que vem. Ainda bem que eu tô entrevistando o Pietro agora, porque não vai sobrar tempo para você depois, né? É, Mais um projeto. mais um projeto aí. Viagens. Minha esposa que fica feliz. O bom é fazer um negócio bem feito, como você faz, né? Batalhar, né, Pietro? Estudar bastante, dar aula para as crianças. E aí os títulos, troféus, medalhas são consequência, né? Com certeza. Se você chegar lá, melhor ainda, né? Se você fizer um trabalho bem feito, os resultados vêm, né? Então, assim, hoje, o estado do Paraná, a gente voltando para o futsal, né, que é onde eu domino hoje, o estado do Paraná é o estado mais forte de futsal no mundo. Se você pegar na Liga Nacional, nenhum estado tem tantos times bons como tem o Paraná. São 7 agora, né? 7 times, e assim, você pega a Série Ouro, ano passado nós tivemos um campeão que não estava entre esses 7 na Liga. Então, assim, o nível é muito forte e a base vem crescendo cada dia mais. Então, no Campeonato Cascavel é o melhor das Américas aí. Cascavel ganhou feminino e masculino esse ano, Libertadores, né? Então, assim, você entra no Campeonato Paranaense hoje, tem 40 times, 38 times. Então, assim, para chegar é muito difícil. Fala para os meninos, vai tendo os cortes, né, durante o ano, corta para 24, 16, e a fase final do Paranaense ela é feita em 8 times. Então, se você tiver dentro desses 8 times, é porque seu trabalho está muito bom. Grupo seleto, né? Sim. E aí, assim, a fase final é um desafio absurdo, mental, físico, que são... Quem chega na final do Paranaense mesmo são 5 jogos em menos de 48 horas. Joga sexta à tarde, sexta à noite, sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã. Então, assim, você precisa estar entre os 8. A gente fala que a meta das nossas equipes, depois dos 10 anos, né, é que elas sempre cheguem entre os 8. O que vai acontecer lá vai depender do momento, se a gente vai estar com a cabeça boa na hora de decidir, se a gente vai tomar as melhores decisões, mas a gente se considera sucedido no trabalho, estando ali entre os melhores, né? E aí vieram, né, algumas... É o conhecimento do trabalho, né? Vieram algumas conquistas importantes, né? Essa geração 2009, ela foi campeã paranaense pela federação, campeonato que é organizado pela federação, campeã paranaense pela NFP, que é uma outra entidade que organiza um paranaense também, de um nível muito alto. Nós fomos disputar a Copa América, que é uma competição que acontece em julho, geralmente em julho, naquele ano foi para dezembro, porque era um ano pós-pandemia, mudou bastante coisa, onde vem as principais equipes de futsal. Inclusive, nós fizemos a final dessa competição contra a base do Jaraguá, que é potência no Brasil de futsal, né? Conseguimos ser campeões lá, jogos escolares, né? Aí veio a geração 2011, que também unificou os títulos, conseguiu ser campeão paranaense em cima do Atlético Paranaense lá em Curitiba, a final. Foi um jogo épico assim para os meninos, né? Porque a gente pegou um Atlético que começa a investir cada vez mais no futsal, entende que a base ela é feita no futsal para depois ter essa transição no campo. Então, assim, conseguimos esse título, conseguimos a vaga para a Taça Brasil, né? Inclusive nós voltamos agora 4, 5 dias da Taça Brasil Sub-12, que aconteceu em João Pessoa, né? Lá todos os campeões estaduais se enfrentavam pelo título de melhor equipe do Brasil. Uma semana de jogos, nós tivemos esses desfalques dos meninos que acabaram, felizmente, indo para uma outra equipe, né? E os meninos se doaram lá, a gente conseguiu o 3º lugar. Então, esse ano nós temos o terceiro melhor equipe do Brasil. Então, assim, rapaz, o trabalho vem sendo feito. Isso aqui tem história já para contar, hein? E daqui a pouco vai com o Sub-14 também, e volta lá para João Pessoa, né? Isso. Na próxima quarta-feira a gente está embarcando, né? Mesma situação, acabou batendo cidade, geralmente não é, né? São vários lugares do Brasil, mas o nosso Sub-14 também vai representar o Paraná esse ano. A gente espera que os meninos estão bem preparados. É aquela base que está junta. A gente fala que não é nem um time, é uma família, né? Esses meninos estão comigo desde os 5 anos. Então, os que ainda continuam têm 9 anos juntos, né? Então, assim, a gente espera que a gente possa representar bem o nome do Paraná, porque, como eu disse, é muito difícil chegar. Entre as 8 também. Se Deus quiser, estaremos lá entre as 8, né? E representar bem o estado. E depois você volta aqui para contar como é que foi lá. Com certeza, voltaremos. Beleza, Pedro, já fizemos aí um resumo, né, da sua
carreira, dos títulos, momentos marcantes. Maringá, quero saber de você. O que a cidade proporciona, como você enxerga o esporte como um todo aqui para vocês, né, para técnicos, professores e também para as crianças e jovens. Maringá sempre foi um celeiro de bons atletas, né? A gente fala que a estrutura que Maringá tem, principalmente quando a gente começa a viajar para outros lugares, até fora do estado, dificilmente vai ter uma estrutura igual tem aqui. Pra, tenha para quem é do atletismo, para quem é Locais. do ciclismo, para quem é do futsal. Então, assim, essa parte estrutural, ela é diferenciada no Brasil, né? Mas ainda falta esse apoio aos pequenos projetos, né? A gente sabe que tem o apoio a algumas associações, do futsal profissional, do vôlei profissional, mas ainda falta aquele carinho maior com essa questão da base. Então, assim, hoje nós temos 3, 4 projetos aqui em Maringá, que é o Clube Olímpico, nós temos a Associação Estrela, do professor Robinho, temos a nossa equipe. São projetos, assim, que levam o nome da base em Maringá para fora, né, em competições de campo, de salão, Uhum. mas ainda falta aquele apoio, né? E Então, como que assim, vocês sobrevivem? a gente depende muito de Dos patrocínio. pais. É. Então, assim, hoje basicamente é o pai bancando a viagem, a gente organiza uma rifa, Como é organiza que é uma o pai? patrocínio. Patrocínio. Então, assim, a gente fala que precisa ter bons atletas, meninos comprometidos, mas os pais também têm que estar comprometidos, porque senão o projeto não anda, né? Então, assim, tudo é muito caro. Se você tem uma ideia, essa viagem para a Taça Brasil, nós não tivemos apoio financeiro nenhum, né? Nem mesmo do governo do estado ou da prefeitura, né? Até porque não existe mesmo isso ainda, essa política implantada, né? Então, você pegar, ficou em torno de R$ 3.000, R$ 3.500 por atleta que foi. Então, nós tivemos que fazer uma Nossa. preparação, Foram quantos? nós fomos em 10. Então, fizemos essa preparação, nos organizamos antes, com rifa, com promoção, com campeonato, para poder arcar com os Todo mundo custos, se unindo, se virando para poder viajar. para poder ter essa oportunidade. Assim, a gente é uma experiência única para essas crianças, né? Se vão se tornar atletas profissionais ou não, isso é incerto. A gente sabe que eles vão estar lá com 30, 40 anos, eles vão lembrar dessa semana que eles passaram em João Pessoa, competindo mais alto nível, conhecendo as outras culturas, outros estilos de jogar, né? Então, é uma experiência que a gente precisava proporcionar para eles. Mais apoio aí para nossa juventude, para as promessas aqui, ó. Professor Pietro, lapidando, né? A gente vê bastante apoio realmente para o esporte de rendimento, mas se você tiver um apoio às bases, você até Fortalece o rendimento, fortalece né? o rendimento, né? Com Você certeza. meio que ajuda. Meio que não, ajuda totalmente, porque você não vai ter que contratar, né? Você já tem Mas uma base subindo para ser revelada, né? fala que a gente precisa ter um pouco mais de paciência com a base, né? Que assim, não adianta a gente investir hoje e achar que daqui 6 meses nós vamos ter esse retorno, não é por aí, né? São anos, né? Mas se você pegar num curto prazo, pensando em formação de política da cidade, 5, 6 anos, vai começar a revelar. Veja você, no primeiro ano você vai ter lá 4 atletas a mais da casa, no outro ano 5, no outro ano 6. Então esse investimento que você precisa para trazer atletas de fora, vai chegar um momento que vai ser mínimo, porque aqui vai suprir, né? Então a gente espera que no futuro próximo a gente consiga estruturar a base, não só no futsal, né, em todas as outras modalidades, para que a gente não perca atletas de base mesmo para projetos maiores de fora, né? Nós participamos esse ano da Gold Cup, que é o maior campeonato de base de futebol do Brasil, Goiás. lá em Goiás. Nós somos vice-campeões lá, perdemos a final para o Grêmio, e assim, com uma base totalmente de Maringá. Então, todos os meninos eram de Maringá, e assim, o assédio foi muito grande, sub-12. Sub-12. Perdeu para o Grêmio de Porto Perdemos Alegre. o Grêmio de Porto Alegre. Vencemos Goiás, Vila Nova, América Mineiro, várias bases a gente conseguiu vencer, e assim, isso mostrou para os meninos que não tem nada demais lá. Talvez um investimento maior, mas assim, potencial nós temos aqui. Então, quanto mais a gente investir nisso aqui em Maringá,
mais a gente vai ter esse retorno de matéria-prima, de meninos para as competições, e até revelar mais jogadores, né? Para colocar eles em mais condição de se tornarem atletas de rendimento no futuro. Pietro, o que você almeja ainda realizar daqui para frente, assim? São os próximos passos. Além E do campo, né? Você está entrando num projeto aí que você já está sabendo agora. o, a minha ideia é voltar ao meu primeiro grande objetivo. Então, assim, é trabalhar com alto rendimento. Eu sei que para a gente chegar lá demanda tempo, estudo. Fiz 2 pós-graduação no futsal. Agora, em dezembro, vou participar em Foz do Iguaçu, vou fazer 2 licenças da CBF de futsal. Então, assim, sigo estudando muito no tempo que dá entre a família, entre as competições. Estou estudando muito, sigo me preparando, porque o meu grande objetivo é trabalhar com futsal profissional, né? É isso que toca no seu É coração, isso que assim. toca no meu coração para 10 anos, 15 anos, assim, Entendi. ter essa oportunidade de, quem sabe, montar um projeto, seja aqui em Maringá, montar um projeto A com, ideia é aqui. com esses, se for aqui seria maravilhoso, né? Assim, pegar esses meninos, construir uma categoria de base, chegar num profissional, quem sabe daqui 20 anos disputar uma liga nacional com uma base vinda da cidade, da região. Mas se não for, eu tenho esse objetivo de disputar ainda uma liga nacional, disputar uma série ouro como equipe. Base você vai ter, né? Mas nós vamos ter, com certeza. Deixa eu ver aqui. Quem que é seu ídolo, sua inspiração na vida e no esporte? Cara, eu tenho no esporte, no futsal em si, eu como fui goleiro, né, eu tenho o goleiro Você era Thiago, goleiro? o goleiro Thiago como uma grande referência, né, ele que revolucionou a posição de goleiro, né, porque até então você tinha o entendimento que o goleiro tem que ficar debaixo da trave e só defender, e ele veio com o pé, criando esse jogador a mais, criando linha, finalizando para gol, né, então assim, a minha parte esportiva, a referência é ele. Tem o professor Amorim, que eu sempre vou falar dele, porque foi minha referência como professor na faculdade, no futsal. Quem sabe E trabalhar com o Amorim, hein? quem sabe um dia a gente Eu consiga, fiquei sabendo aí, ó, que daqui uns 5 anos o Amorim vai estar aposentando, hein? na Então, hora de voltar aí para o vai dar na hora de futsal. voltar, hein, Amorim? Futsal maringaense sente muita falta do professor Amorim. E eu tenho o Bernardinho, né, para essa parte de trabalho mental, de controle de alto rendimento. Eu acho que foi um cara excepcional, assim, que Tá ele voltando pra seleção que agora, né? conseguiu elevar um esporte que já era bom a um nível absurdo, né? Contribui demais, né? E assim, tem umas situações que a gente pega dele que, assim, uma equipe campeã, ela só se continua campeã se ela trabalhar mais, se ela se esforçar mais. Então, a gente traz muito isso para os meninos. A gente participa de campanhas vitoriosas, né? Eu ganhei um paranaense, não quer dizer que eu sou o melhor. Tem que trabalhar Naquele mais. momento eu fui o melhor. Se eu quero ganhar de novo, eu preciso trabalhar o dobro ou o triplo, me esforçar sempre. A gente fala assim, a gente trabalha muito e tem a preocupação de às vezes não ser o suficiente, né? E o Bernardinho traz muito isso, né? Nada vem de graça. A gente não chega num campeonato de 40 times e vence por acaso, por sorte, pelo trabalho, né? Então eu passo muito isso para os atletas, da dedicação, do esforço, não só em treino, mas em descanso, em recuperação, em Fora alimentação, também. fora, porque assim, o seu corpo é a sua ferramenta, né? Então não adianta eu estar bem treinado, bem condicionado e lá em casa não tá bom. A minha cabeça não vai focar 100% e a hora que chega naquele nível que o detalhe é isso aqui para você ganhar, isso pode fazer a diferença, né? Então eu tenho o Bernardinho como esse coach mental aí. Como que é, antes da gente seguir aqui nessa parte de vida, inspiração e tal, como que é para você, não vai falar tudo, né? Mas como que é o Pietro na organização do time, nos treinos, nos jogos? Você trabalha muito a parte tática, muita jogada ensaiada, parte mental, como que você trabalha? Nós trabalhamos bastante, né? As nossas equipes taticamente elas se postam bem em quadra, né? Mas o principal foco que a gente tem, desde os menininhos de 7 até chegar nos mais velhos, mais competitivos, é o entendimento do jogo.
A gente passa, por exemplo, um padrão que hoje é muito atual, 4 em linha, a maioria das equipes usa, e assim, às vezes o menino está fazendo porque você pediu, mas ele não sabe o porquê ele está fazendo, então ele precisa entender. Então, a partir do momento que ele entende, por que eu estou fazendo um movimento para o lado contrário da bola? A bola está indo para lá, por que eu tenho que ir para cá? Você vai criar um desmarque, você está pensando num possível passe futuro, que esse cara vai dar numa bola para outra pessoa e vai achar você no futuro. Então, assim, a partir do momento que eu entendo o meu esporte e o que as dinâmicas que ele me dá, o tempo de jogo, porque o futsal é muito assim, é a análise do tempo e do espaço. Se eu conseguir dominar essas duas situações, eu jogo, né? Porque assim, é o espaço que eu tenho livre, é o espaço que eles estão me dando para progredir, o tempo que eu tenho, tempo para essa bola chegar, o tempo para eu fazer uma pisada ou para eu fazer uma finalização. Então, tudo parte disso. Todos os padrões, todas as movimentações saem daqui. Então, assim, eu preciso que eles entendam isso para a gente evoluir. Então, a partir desse momento, aí a gente começa a colocar padrões, movimentações. Hoje a gente tem as equipes assim que eu não consigo ficar sentado, porque eu entro no jogo com eles, eu fico Você é pilhado, bravo ali na beira? bravo, bastante. Molecada fica com a orelha vermelha. Brigo com os meninos, brigo com o Arthur, brigo com todo mundo. Mas assim, tem equipes que já estão num nível de entendimento tão bom que se eu sentar, elas conseguem jogar, elas já têm essa adaptação, já sabe. E quem disse que fica sentado, né? Não consigo. Já tem essa adaptação de assim, professor, já tem, o menino chega, professor, eles estão fazendo esse tipo de movimento, eu acho que se a gente fizer isso, não, cara, isso daí é uma felicidade pro professor, né? Porque eles já estão começando massa. a fazer essa análise, essa interpretação do que fazer na reação ao que o time está fazendo, né? Então, esse é o principal foco da nossa escola. Que eles joguem, que eles tenham essa vivência, mas que eles entendam o que eles estão fazendo. A melhor coisa é quando o aluno vem falando, professor, não dá para fazer assim, 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 é a melhor coisa. É a melhor coisa porque a gente sabe que eles estão entendendo, né? Às vezes os pais não gostam muito, mas nas primeiras idades a gente coloca até umas tarefas para casa, né? Quando a gente começa a colocar um padrãozinho de movimentação, um rodízio, eu peço para que eles me tragam um desenho do que eles fizeram. É porque a gente pensa assim, para que serve uma tarefa de matemática? Você aprender uma continha de dividir ali, você começa a praticar para você assimilar aquilo. E o futsal é a mesma coisa, o basquete, o vôlei. Então, assim, eles veem aquilo, vão para casa, pô, mas o que eu fiz? Eu fiz isso, 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 isso. Eles entenderam o que eles estão fazendo. Aí, se não entenderam, eles vão vir e vão perguntar. Professor, mas por que isso? Eu falei, porque se você fizer isso, vai te abrir isso, isso, isso. Então eles começam a abrir a mente para esse tipo de... Já para isso, já para surgir uma dúvida no mínimo. Né? Isso, a gente quer essa dúvida, né? A gente quer que eles não entendam, porque a gente faz um trabalho que às vezes o pessoal fala assim, pô, mas você já está desde pequeno, o entendimento tem que ser feito. Né? Então, ali a parte prática, técnica e essa parte de entendimento de jogo nela é importante. Com certeza, vai fazer a diferença. Momentos decisivos, Momentos decisivos fazem a diferença, com certeza. Ainda mais futsal, 1 milésimo pode acontecer. Vou contar para vocês. Fala, contei. Estamos tendo uma aula aqui, ó, Papo com Tazinasco, com a aula do Pietro. No ano que nós fomos campeões paranaenses, a gente estava disputando a fase final em Foz. Nós estávamos jogando a semifinal contra uma equipe de Foz do Iguaçu. Faltavam 6 segundos e a gente estava empatado, e o empate não era nosso, era da outra equipe. Nós tínhamos uma jogada e nós estávamos no goleiro linha, né, que é um jogador a mais, você tira o goleiro, põe esse jogador a mais. Adoro goleiro linha. Você gosta? Não. Eu falo que eu treino os meninos no goleiro linha para não usar, né, porque você usa em último recurso, quando tá complicado. Muito? Já usou muito? Já. Chega num momento que o nível é muito alto e graças a Deus os meninos têm um bom entendimento. Você já se continua, não perde raciocínio não. Uhum. Na sua história de vivência como treinador, goleiro linha, deu mais certo ou deu mais errado nas vezes? Cara, mais certo. Deu mais certo. Mais certo, porque assim, a gente foca bastante nisso, né? E nesse entendimento do jogo, né? Então, se você faz um trabalho organizado, a gente não usa muito, né? Você pegar assim, num ano nós usamos naquela categoria 1 jogo, 2 jogos. Tá.
Então, assim, na maioria das vezes, graças a Deus, funcionou. Certo. Né? Tá aí, ó, o goleirinho é uma maravilha. Pra quem gosta de emoção. O coração quase para, né? E aí, nessa situação, nós estávamos com o goleiro linha, tínhamos um jogador a mais, faltando 6 segundos, um lateral para nós. O jogador do lateral tomou a decisão de fazer uma jogada naquele lateral. O jogador, O sem a... jogador, o cobrador e o cara Tá, que estava vocês não na ensaiaram finalização. Não, a gente já tinha aquela jogada. antes do jogo. Sim, Tá. todas essas jogadas são treinadas. Aham. Até uma jogada que chamava pé, que no ano a gente fez muito gol com essa jogada. Só que assim, por você ter um goleiro linha, você tá sem goleiro, você não arma uma jogada para finalizar. Você roda essa bola para colocar esse cara ali. Ele chamou a jogada, fizeram o gol, e aí foi aquela explosão, os pais chorando, a gente chorando. Nós fomos pela primeira vez para a final do Paranaense, depois a gente conquistou o título. Que vocês treinavam ali, que vocês faziam, até matéria teve pra casa. E é chato, cara, a gente entende que essa parte tática, um treino de jogada ensaiada, você fica lá 2, 3 horas fazendo a mesma coisa, repete, 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 repete. Às vezes você não vê o objetivo daquilo, mas aí quando acontece num jogo, você vence o jogo com uma jogada. Tá vendo? Tá vendo? E assim, você nem precisa falar, porque eles entendem, né? Entendi. A partir do momento que aquilo que você transmite para eles faz sentido, eles começam a usar e levam isso para a vida inteira. 6 segundos 6 segundos, foram trabalhados horas e horas, né? horas e horas para estar naquele momento em condição de tomar aquela decisão. E título. Título. Mandar um chupa. Vamos aqui então. Inspiração. Melhor lugar para você. Qual que é o melhor lugar? Pode ser da sua vida ou pode ser agora, normalmente. Você não pode deixar de ir naquele lugar. Cara, hoje eu falo que a minha casa é o meu melhor lugar. Não tem como. Então, assim. Que é pouco tempo lá, né? É pouco tempo, mas eu tenho aproveitado bem. Aproveitar bastante. Uma filha recém-nascida, né? Oh, beleza. Com 50 dias, então. Primeira Primeira filha. É. Então eu saio de casa meio que de ré, já querendo voltar para ficar com ela. Minha esposa em casa. Assim, eu só tenho Mora aqui em Maringá mesmo. Aqui em Maringá. Só tenho a agradecer por ela estar nesses projetos comigo. Quarta-feira ela vai junto, vai todo mundo para João Pessoa. E então assim, eu me vejo dentro da quadra, porque eu não consigo ficar longe. Eu falo assim, cara, preciso de férias, passou uma semana, eu já quero estar trabalhando, já quero voltar. Se a sua casa fosse do lado da quadra, seria melhor. Se fosse dentro da quadra, com a Carolzinha brincando, minha esposa junto, seria maravilhoso. Que legal. E o que não pode faltar? Cara, não pode faltar amor, alegria, companheirismo, porque em todos os âmbitos da vida essas situações precisam ter, né? Se você está fazendo uma coisa que você não gosta, se você não coloca amor naquilo ali, não vai funcionar. Se você não pôr amor na relação na sua casa, isso não vai funcionar. Se você não pôr amor por essas crianças no trabalho, no dia a dia, no entendimento deles, isso não funciona, né? Então isso é primordial. Porque a gente bate, a gente cobra, e eu falo para os meninos que o dia que eu não cobrar eles, que eles saiam da minha escola, porque eu abandonei eles. E eu cobro muito, mas na mesma hora que eu cobro, eu já abraço, eu já trago para mim. Eles precisam se sentir parte daquilo ali, né? Então, tudo que a gente coloca, tudo que eu faço na minha vida, eu coloco com amor, para que o resultado seja o melhor possível dentro daquilo que a gente Para crescimento. pode ofertar. Né? Entendi. E daqui para frente? Na vida do Pietro e também para a sociedade? Como você enxerga o seu dia a dia? O que você faz para melhorar, né? Você já falou alguns pontos. E a sociedade como um todo? O que dá para a gente fazer para a gente ter um mundo melhor? Eu acredito que a gente precisa olhar mais para o próximo, né? É muito a gente pensando em si e não olha para o próximo. Né? Então não adianta eu ter 10 e você não ter nada, né? Então a partir do momento que a gente olhar para o próximo como um semelhante, como um igual, vai mudar, né? Então assim, o que a gente vê é muita ganância, esse monte de guerra acontecendo, a guerra da Ucrânia, a guerra lá na faixa de Gaza.
Então, assim, é muito egoísmo se você pensar quanto custa uma bomba, um míssil, um avião, um tanque de guerra. Você juntar todo esse dinheiro, você consegue distribuir, você consegue que ninguém passe fome no mundo, mas isso não vai acontecer enquanto a gente não olhar para o próximo como um semelhante, como um igual. Então, eu espero que a nossa sociedade caminhe para isso. Opiniões, ideias, cada um tem a sua, e que eu respeite a sua, mesmo que não Respeito, né? concordo. Preciso ter esse respeito e olhar você como um semelhante, você com a sua opinião, fazendo o que você acha que tem que fazer, eu com a minha, que a gente caminhe junto, né? Bacana. Pietro, muito obrigado. Aprendemos muito aqui com você. Né? Esperamos você nas próximas edições aí do Papo com o Tazinácio, mas já deu para o pessoal te conhecer um pouquinho. Tá novo, tem muito futuro pela frente. Eu agradeço o convite, né? Já tinha feito uma entrevista com você na época do Itambé. É sempre muito bom conversar, contar um pouco sobre a nossa história, a nossa carreira. Tomara que o seu canal cresça também, né? Que a gente consiga trazer muitas pessoas. Quem sabe um dia conseguir trazer o professor Amorim para conversar com a gente aí. E desejar aí um final de ano muito bom para todos os telespectadores. Que vocês possam alcançar os objetivos de vocês sempre com muita disposição e muito amor. Isso aí. Esse foi Papo com o Tazinácio, aula com Pietro. Valeu! Valeu!